Graça e paz, irmãos. Amém. Só coisa boa da parte de Deus. É o que eu desejo para cada um aqui presente. Eu costumo dizer que coisa ruim vem sem a gente pedir. Então a gente pede coisas boas a Deus, né? Pede isso. E muito bom poder estar com vocês mais uma vez e sempre com uma temática apropriada, né? Uma igreja que está sendo plantada, falando em ser uma igreja missionária. Né? Então isso é algo que a gente precisa manter sempre aceso. Quando nós somos convidados por aí pelo Brasil, quando nós vamos já há muitos anos, que alguém liga, um pastor liga, ou um líder de missões liga e fala: pastor, estamos fazendo aqui uma conferência, um movimento missionário, queria convidar o senhor para vir aqui pregar sobre missões, falar sobre missões. E eu faço sempre a pergunta: quando alguém é convidado para falar sobre missões em uma igreja, só tem duas coisas. Significa acordar quem está dormindo ou não deixar dormir o acordado. Tá certo? Só tem duas coisas. Precisa passar alguém aqui para falar de missões na igreja. É porque tem gente dormindo. Não, a gente está trabalhando e a gente quer aprender mais. Então não pode deixar dormir, né? E aqui eu acredito que vocês não deixar dormir, tá bom? Deixa para a eternidade, tá bom? A igreja não para. E gostaria que você gravasse uma coisa no seu coração. Igreja missionária missiona. Vamos ver juntos? Uma igreja missionária missiona. Missionar é um transitivo direto que significa pregar e disseminar. Então, por isso nós somos uma igreja missionária, porque nós pregamos localmente, anunciamos, mas nós também disseminamos. Por isso que a grande comissão diz muito claro: ide, portanto, e pregai a toda criatura. Ide, fazei discípulos em todas as nações. Então, isso é muito importante para que a gente se mantenha aquecido. Quando nós estamos passando por alguma onda de frio, nós queremos ficar no lugar mais quente. Então, nós queremos chegar mais perto da lareira, mais perto da fogueira, mais perto disso. Então, não tem nada de pentecostal não, meu irmão, mas fique no fogo, tá bom? Fique perto do fogo. Se sinta aquecido, porque o trabalho de plantação de igreja, de multiplicação, ele precisa ser aquecido. Jesus ensinou isso quando treinou os seus discípulos, esteve junto com eles, caminhando com eles, a igreja trabalhando junto, a igreja envolvida, porque uma igreja missionária significa que ela é formada por uma comunidade de missionários. Então, missionário não é aquele que vocês estão ajudando, ofertando também lá na África, na Ásia, na Oceania, lá no sertão, nisso. Missionário é lá e também é aqui. Então, isso é que nós precisamos ver. Em Atos 13, abra aí rapidinho Atos 13, você vai ver uma igreja missionária. Aqui, se você quer um modelo, igreja missionária. Nós vamos usar esse texto para a parte introdutória do assunto que nós vamos tratar hoje, que é Deus usa pessoas, o departamento pessoal na missão. Tá certo? Deus usa pessoas. E aqui nesse texto nós vemos uma igreja vibrante, uma igreja com características missionárias, DNA missionário, uma igreja gentílica, resultado do processo da grande comissão, da obediência, que nasce a igreja de Antioquia. Vamos ler juntos até o verso de número 3, todos juntos lendo, Atos 13, de 1 a 3, vamos juntos? Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, o colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando,
impondo sobre ele as mãos, os despediram. Então nós vemos aqui todos os recursos que Deus dá para a igreja cumprir a missão. Nós vemos aqui o primeiro recurso, espiritual. Era um povo que tinha uma vida espiritual. O verso 2 diz que naquela igreja, eles serviam ao Senhor, eles jejuavam e eles ouviam a voz do Espírito Santo. A igreja necessita sentir a voz, a direção do Espírito Santo. Nós estamos em uma obra espiritual. Falar em plantar a igreja é uma obra espiritual. Construir um templo é uma obra material. Mas a igreja em si é uma obra espiritual. E tem gente que não consegue discernir isso. Tem gente que acha que igreja é concreto, ferro, madeira, vidro. Igrejas são pessoas. O templo é o lugar onde essas pessoas se reúnem. Nós guardamos tanto isso, que é uma herança até mesmo vindo do catolicismo, né? Que parece que tudo é para o templo. O católico passa na frente do templo, passa 2 anos sem botar o pé na igreja, mas passa na frente, porque parece que aquele monumento é que é a igreja. Quando a igreja, somos nós. Então nós vemos aqui uma igreja que exercia o exercício, recebia o recurso espiritual. O verso 4 diz que eles foram enviados pelo Espírito Santo. Então é uma obra espiritual enviar missionários. Estamos pensando em enviar missionários para quantas cidades aqui? Mas quando a gente está falando que tem que alcançar Agrestina, Santa Cruz, Toritama, sei lá o nome das cidades, nós já estamos tratando de algo espiritual. Pode ser que a igreja não tenha recurso para mandar um missionário em 2025, mas a igreja tem recurso para dobrar os joelhos e começar a interceder por aquele lugar, para incomodar, para transformar, para quando o missionário ali chegar, a terra seja fértil. Já tem que começar a orar, já tem que ver pelos olhos da fé, o Espírito movendo. Bota o nome dessas cidades aí, faz um plantão de oração por essas cidades aí. Coloca aí todo o culto, 2, 3 cidades, momento de interceder pelo Agreste. E aí, de repente, vai aparecer na igreja alguém vocacionado para ir, vai aparecer lá no instituto um candidato doido por um campo, e ele sonhar com Agrestina, ele sonhar com Santa Cruz, porque Deus, ele age espiritualmente no meio da igreja. E nós precisamos ter esse recurso. O outro recurso é o recurso humano. Missionar precisa de gente. Plantar a igreja precisa de gente. A igreja de Antioquia, Deus foi usando inúmeras pessoas. E é tão interessante que o verso 1 traz um retrato da liderança que aquela igreja tinha. Uma liderança multicultural, multirracial, pessoas de diferença, de diversos lugares, posição social. E entre esse grupo está lá Barnabé e Saulo, 2 grandes personagens do movimento missionário da igreja primitiva. Estavam aqui nessa igreja. Então Deus usa pessoas. Deus usa pessoas. Então quando você tiver assim, pastor, a gente precisa orar por missionário. Aí você vai para o espelho e se olha e fala, já achei um. Já achei um, agora falta mais. Tá certo? Porque se você estiver procurando por um missionário, olhe de lado aí, olhe para ele aqui, ó. Olhe para ele. Você já achou, tá vendo? Já achou. Olha aí. Nós temos que entender que nós somos o departamento pessoal da missão. Está entendendo, meu querido? E quem assina o cheque já sabe, né? Nós somos o departamento pessoal da missão. Quando nós olhamos Neemias, o livro de Neemias, nós vemos algo impressionante. Neemias não conhecia nada pessoalmente da cidade de Jerusalém. Mas ele tinha na mente que era a cidade dos seus pais, onde seus pais estavam sepultados. Anos e anos, não nasceu lá.
Mas, vindo de lá, ele ouviu o que estava acontecendo. E Deus começou a incomodar seu coração, porque ele ouviu. Então, Deus usa pessoas. Deus usa pessoas. Ele revela a vontade dele. Quem imaginaria que os muros de Jerusalém seriam edificados e que o Senhor ia tirar um homem que não tinha mais referência pessoal, tinha familiar, histórica, copeiro do rei, morando no palácio, tendo uma vida já construída, que Deus ia utilizar aquele copeiro, porque copeiro para mim é uma coisa, pedreiro é outra, não é? Não diz que Neemias era mestre de obra, nem pedreiro, era copeiro, mas Deus faz assim, porque nós somos recursos de Deus. Você é um recurso de Deus. Então, vou tentar passar aqui para vocês agora, vocês acompanham. Deus usa pessoas, o departamento pessoal da missão. Para ali que aperta, ajuda aqui. E eu acho. Veio. Eu vou fazendo assim. Passa aí assim, a gente vai no digital. Aí. Bom, além do trabalho de plantação de igrejas, então nós vemos aqui que se ainda uma demanda grande por uma ação de revitalização de diversas igrejas já existentes. O que mais a gente está ouvindo é a igreja fechando. Certo? Principalmente as igrejas históricas, a Europa é uma terrível. Nós temos uma experiência agora, estamos abrindo um trabalho em Londres, apareceu um pastor reformado, precisando estar lá, jovem, e aí estava trabalhando na revitalização de igreja, abraçou a fé reformada, entrou em contato conosco, vieram, está lá para procurar lugar. Achamos uma igreja histórica, uma igreja que foi mãe de missões, a igreja presbiteriana escocesa. E aí teve uma reunião e foi procurado para alugar o espaço, ou ceder o espaço durante um dia, porque já há diversas famílias, tanto de brasileiros casados com ingleses, londrinos, como outras pessoas interessadas, eles mandaram uma carta para nós, dizendo que só liberaria o espaço se a nossa igreja aceitasse a todo tipo de gênero, e aí poderia fazer o culto. Então você vê como que a igreja já se deteriorou. Então, nós precisamos revitalizar igrejas. São igrejas que estão estagnadas, agora vai? Vamos lá. São igrejas que estão estagnadas no seu crescimento, com declínio na quantidade de membros. Como é que você vê quando você entra em uma loja e você vê que o estoque da loja está faltando as coisas? Você já teve essa experiência? Quem já teve aqui? Aí você já começa a dizer assim, eu não vou mais aqui não, aqui está falindo, aqui está acabando. Porque é um ditado, mas é uma aplicação verdadeira. De onde se tira e não se coloca, se acaba. Então, quando nós vemos uma igreja que está diminuindo ano a ano, precisamos analisar, porque se nós somos uma igreja missionária, nós missionamos, nós estamos disseminando. Então, precisa de fato haver um crescimento. Então, foi um problema de gestão, foi um problema teológico, foi um problema de um cisma de alguma coisa, foi uma cidade que perdeu, uma cidade pequena que perdeu uma empresa que gerava 500, 600 empregos diretos, 3 mil indiretos, e as pessoas precisaram migrar. Eu, pelo Brasil, conheci algumas cidades assim, que era muito forte na madeira, muito forte na mineração, e quando isso fechou, a cidade que tinha 40 mil habitantes, em 2 anos, ela caiu para 18 mil. A igreja é impactada, como também acontece ao contrário. Nós temos cidades que tinham 10 mil habitantes, houve um grande movimento de pessoas para lá, e a igreja cresce, de repente, se multiplica, como aconteceu na capital do Tocantins, Palmas. Que a igreja, toda semana, quando foi inaugurado, recebia uma família vindo de algum lugar do Brasil para morar em Palmas.
E logo foram plantadas diversas igrejas da cidade de Palmas do Tocantins. Então são efeitos, mas nós precisamos entender isso. É preciso ligar a sirene de emergência e procurar a causa do problema. Geralmente essa situação é gerada pela falta de visão que a igreja, desprezo com a pregação da palavra de Deus, ausência de evangelismo e discipulado, pouca comunhão entre os membros e um pastorado focado na manutenção e proteção da tradição religiosa. Então, isso são problemas que acontecem. Às vezes a gente vai mantendo, e tem gente que gosta disso. É um atrapalho de vida. A igreja é tão bom quando tinha pouca gente, a gente conhecia todo mundo, a gente estava aqui, a gente fica torcendo contra. A igreja tem que crescer, não cabe mais, aumenta o número de culto, não dá mais, aumenta o tamanho do prédio, não dá mais, mas vai abrindo. Aí tem um grupo de um outro bairro, abre lá também. Mas às vezes a gente quer ficar ali em manutenção, e isso aí é muito perigoso. Porque se nós somos uma igreja missionária, se nós queremos ser uma igreja missionária, nós missionamos. Isso é algo que tem que ficar claro. É uma das coisas que é uma prática lá na igreja de Pinheiros. Toda vez tem que estar lembrando. Qual é o nosso compromisso? Ser uma grande igreja missionária. Mas ela começou quando tinha 200 membros, dizer isso. Hoje ela está chegando na sede a 4.000 membros e já plantou 50 outras igrejas, mas a mente da igreja é que ela tem que ser uma comunidade missionária. E numa cidade como São Paulo, que só o município de São Paulo são 12 milhões de pessoas. Então, como que a gente vai ficar pensando nisso? Então, olha, eu acho lindo isso. Neemias significa o Senhor consolou. Ele era copeiro, ou mordomo de Artaxerxes, está aí as informações básicas, imperador da Pérsia, no ano 444 a.C. Neemias recebeu em Suzã a visita de Anani, que lhe deu informação sobre os judeus que estavam em Jerusalém. E nessa troca de informação, ele viu Jerusalém totalmente acabada, desolada. Jerusalém era a capital da fé, da história, das vitórias, do templo. E Deus incomodou um copeiro. Quando nós falamos aqui na igreja sobre missões, povos não alcançados, perseguição de crentes, morte de missionários, regiões que não têm pregado o evangelho, o crescimento do mundo muçulmano, tem gente que não sente nada. É como se não fosse com ele. E tem gente que fala assim, pastor, o que é que eu tenho com isso? O que é que nós temos com isso? Meu irmão, essa pessoa está destinada ao fogo do inferno. Porque ela está perdida. Porque tem que incomodar. O olhar de Jesus à multidão de Mateus 9 é muito claro. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. E ele conclama a seus discípulos, rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Então, a igreja de Cristo segue Cristo. Está entendendo, meu irmão? A igreja de Cristo segue Cristo. Deus usa pessoas que oram. Uma das coisas que tem atrapalhado o nosso crescimento e a obra de plantação de igreja e de se tornar uma igreja cada vez mais missionária é a falta de oração. Nós estamos num tempo de falar muito e orar pouco. E temos encarado reunião de oração como lixa de supermercado. Ore por mim por isso, olha aqui, do emprego, olhe para aqui tudo. Então todo mundo vai para as suas necessidades. Mas nós temos que orar mais por missões, por trabalhadores. Nós temos que em toda reunião pedir que almas sejam alcançadas. Imagine você chegar para um missionário sedento para trabalhar e dizer, você vai para Riacho das Almas. É tudo que o missionário quer. Já imaginou um riacho cheio de almas? Já está ali, eu já vou pescar.
É igual quando eu fui a primeira vez para Belo Horizonte lá, fui lá pregar uma conferência lá, aí o pastor da primeira igreja lá, e todo dia ele queria que um dos missionários desse uma palavra para a igreja de gratidão, me chamou depois para pregar. Aí, reverendo Mariano, o que é que o senhor mais gostou? Eu me senti realizado, porque eu cheguei nos confins, que era o aeroporto, né? Porque tudo que um missionário quer é chegar aos confins da terra, alcançar. Aí eu disse, olha, aqui em Belo Horizonte eu já botei o pé em confins, então isso já ajuda nós, mantém a gente focado. Mas o que eu quero dizer para você é que Deus escolhe pessoas para salvação, frutificação, para uma vida de oração. Está cheio de oração. Jesus se retirou para orar. Se Jesus se retirou para orar, quem é Mariana e Otávio? Se os grandes heróis tiveram que se ajoelhar, reconhecer, pôr o rosto no pó, clamar, reconhecendo erros, irmãos, a oração de Davi, no Salmo 51, pela misericórdia, ele teve que conversar longamente com o Senhor, reconhecendo, e ele leva isso como experiência, resultado de oração. Nós precisamos encher nossas igrejas de crentes que oram. Porque Deus usa gente que ora. Está cheio de testemunho disso. Não, pastor, isso é coisa de pentecostal. Que coisa de pentecostal? Isso é coisa de crente. Orar. Reunião de oração. Reunião pela família. Oração pelos missionários. Muitas vezes, eu pensei em desistir no começo do trabalho missionário, por ter ido muito jovem, e o que segurava a gente eram algumas cartinhas que chegavam. Estou falando de carta ainda, tá? Porque eu sou do século passado e eu comecei a trabalhar no campo em 1990. Então, era cartinha. Chegavam umas cartinhas de irmãos e irmãs do Brasil, e praticamente todas as cartinhas, independente da região, tinham estamos orando por vocês. Aí aquela vontade de desistir passava, porque a gente pensava, eu vou decepcionar a Deus, mas também vou decepcionar a igreja que está orando pelos missionários. Então, é necessário orar. A maior prova da conversão de uma pessoa é sua vida de oração. E Deus só usa poderosamente filhos que oram. Neemias diz, vamos ver o que Neemias diz aí, todo mundo junto? Tendo eu ouvido essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Aquilo estava incomodando ele lamentou, chorou, e ele disse, eu vou para os pés de quem? Eu vou falar com Deus. Porque Deus não vai colocar algo no meu e no teu coração que Ele não queira realizar por você e através de você. Que nós estamos num mundo aí de terceirização, nós estamos terceirizando tudo. Tudo. Até criação de filho está sendo terceirizada. Até relacionamento conjugal está sendo terceirizado. A gente estava conversando um pouquinho no gabinete antes, né, pastor? Aí veio a pergunta, pastor, dê um exemplo aí de terceirização. A terceirização tem limite, meu irmão. Terceirização tem limite. Porque nós estamos perdendo por terceirizar tudo. Você terceiriza a educação do seu filho. Ok, está certo. Você vai pagar uma escola, você vai acompanhar, você vai comprar um material, você vai ter... Mas o carinho, o cuidado, o conselho, a presença paterna, o aconchego materno, não se terceiriza. Não se terceiriza a vida conjugal. Mas tem gente terceirizando. Está com a crise no casamento. Acho que a gente está precisando fazer uma viagem. Aí a viagem é para terceirizar. É para fugir do problema. Não,
Ah, você está precisando fazer umas comprinhas. Eu aumentei o limite do seu cartão. Resolver. Isso é terceirizar. O maior beneficiado são os shopping centers. É o melhor lugar para terceirizar a vida conjugal. Aí depois os casamentos caem em ruína. Eu só estou dando alguns exemplos. Na vida cristã, nós não podemos terceirizar a oração. Nós temos que orar. Ah, pastor, eu pedi para a igreja orar por mim. Sim, a igreja vai orar por você. E você não vai orar, não? O maior interessado não vai orar, não? Ah, eu pedi para minha avó orar. Ela é tão crente. Sim, meu filho, ela é tão crente. Deus vai ouvir. Você precisa orar. Deus usa gente que ora. Deus usa pessoas que se dispõem a trabalhar. Você está na igreja, é para trabalhar, meu irmão. Quem enganou você? Você foi enganado, foi? E você vinha para a igreja só para consumir? Não, você não vem na igreja só para consumir. Você vem para a igreja para produzir. Não foste vós que escolhestes a mim. Pelo contrário. Eu que vos escolhi a vós outros, para que vades e deis, e o vosso fruto. Ele pede para orar para o trabalhador, para resolver o problema da seara. O nome já está dizendo, é trabalhador. Quando alguém é batizado na igreja, faz por profissão de fé, na realidade ele está se alistando para trabalhar. Sem carteira assinada, sem férias, sem 13º, sem folga. Ele está dizendo, eu sou um trabalhador da seara. Mas a igreja terceiriza. Isso é trabalho do pastor. Ou terceiriza para os presbíteros. Quem mandou querer ser presbítero? Então terceiriza para ele. Quem mandou querer ser diácono? Quem mandou querer ser presidente da SAF? Quem mandou ser isso aqui? A gente terceiriza, não, meu irmão. Só existe líder se houver liderados. Tá certo? Só existe um comandante se existir um exército. Então, a igreja, Deus usa quem se dispõe a trabalhar. Vamos ver aí o que diz o texto, juntos. Deus escolheu, dispôs o coração de Neemias para trabalhar. Olha aí. Disse-me o rei, que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei, se é do teu agrado, ou do agrado do rei, e se teu servo acha mercê em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade do sepulcro dos meus pais, para que eu a reedifique. Ele não tinha ainda ideia do que ele ia encontrar lá. Mas ele tinha convicção de que seria feito por intermédio dele. Que coisa maravilhosa, irmãos. Isso é fé, é a convicção. Como é que diz lá em Hebreus? É a convicção de fatos que ainda não se veem. Mas ele disse, ó rei, se é do teu agrado, porque ele orou, Deus ouviu a oração dele e já trabalhou no coração do rei. O rei olhou para ele, viu que ele estava com um semblante diferente, e o rei disse, o que está no teu coração aí? Conta para mim. E ele falou, mas antes de responder para o rei, o que é que ele faz de novo? Ora. Para ter a palavra certa. Para ser um instrumento nas mãos de Deus. Porque esta obra é uma obra de Deus. Mas o livro de Neemias é maravilhoso para nos ensinar isso. Ele usa aqui a mesma expressão de Isaías. Eis-me aqui, envia a mim. Porque tem muita gente sabida. Estou aqui, Senhor, mas manda ele. Tá certo? Mas manda ele. Então Deus usa pessoas que se dispõem a trabalhar. Por quê? Porque a igreja é uma comunidade de talentos.
Aqui mesmo eu tenho uma feira de talentos aqui. Você vai encontrar gente de música, gente de gestão, administração, de ensino, gente de vendas, gente de logística, gente de saúde. Então nós temos aqui o quê? Recursos. Isso é igreja, isso é maravilha, é um corpo. E nós precisamos ser um corpo de qualquer jeito? Não, a Bíblia diz bem ajustado, mas tem que se dispor a trabalhar. Deus usa pessoas que têm algo no coração para realizar. Você pode ter a teologia na cabeça, mas você tem que ter missões no coração. Porque teologia na cabeça dá dor de cabeça. É uma discussão teológica sem fim que a gente vê por aí. Quem é calvinista, quem é arminiano? Quem acredita nisso? Livre-arbítrio. Aí o povo fica sem dormir por livre-arbítrio. Que é predestinação. Se a graça é irresistível ou não. Se a eleição é incondicional ou não. Irmão, tudo isso é maravilhoso. Mas eu costumo dizer que a teologia bíblica, ela precisa ser anunciada. Então, se eu amo isso, só tem uma forma de eu provar o meu amor pelo que eu creio. É missionando, é pregando, é disseminando. Agora ficar guardando, só para se encher que conhece isso, aquilo, outro que tem aquele. Meu irmão, isso é conversa tola, e a Bíblia diz para a gente que isso é discurso que Deus não se agrada. Tem gente aí sofrendo, tem gente aí, e temos cidades para reconstruir, temos cidades para edificar. E é muito gostoso. Neemias, vamos ler juntos? Neemias, enfim, chega a Jerusalém. Ele diz: então à noite me levantei, uns poucos homens comigo, não declarei a ninguém o que o meu Deus me pusera no coração para eu fazer em Jerusalém. Quem colocou no coração? Deus. E ele disse que ele colocou no meu coração. Mas colocou no meu coração para quê? Para eu fazer. Colocou no meu coração para eu mandar você fazer, não. Ele coloca no coração para nós fazermos. Ah, mas eu estou sozinho. Deus vai providenciar a ajuda que você precisa. Ah, eu tenho pouco recurso. Deus vai providenciar o recurso que você precisa. Mas Ele colocou no teu coração, no coração da igreja. E Ele diz mais: não havia comigo animal algum, senão o que eu montava. Ou seja, Ele estava falando, Ele mesmo. Ele, Deus, Ele mesmo, Ele ali, Ele vendo, Ele estava ali, porque aquilo estava no seu coração. Ele sabia que Deus levou ele com um propósito. O seu coração confirmava esse propósito. E isso é muito necessário. Então Deus usa pessoas que têm algo no coração para realizar. A gente vive num tempo de realizar sonhos pessoais. Mas a gente precisa também entender que nós somos chamados para realizar sonhos missionais. A gente tem que pensar em nossa casa, mas nós temos que pensar na casa de Deus. Nós temos que pensar na nossa família, mas nós temos que pensar na família dos nossos irmãos. Tem gente na igreja, irmão, sofrendo. E está sentado conosco, cantando, louvando. E quando volta para casa, ele está sozinho, angustiado. Nós precisamos olhar um para o outro, sentir como está. Isso é missionar. Isso é saber que Deus coloca no coração que nós temos que cuidar um dos outros. A igreja primitiva diz isso. Ninguém tinha como seu coisa alguma. Eles queriam estar juntos. Quando a palavra do Senhor diz que nós temos amigos mais chegados do que? Irmãos. Imagine quando nós compartilhamos da mesma fé. É meu irmão, é minha irmã. Nós temos que missionar lá fora e viver a missão aqui dentro. Tá certo? Deus usa pessoas. Deus usa pessoas dispostas a pagar o preço para mudar uma realidade. Olha, você está vendo uma região que não tem igreja. E queremos mudar essa realidade.
E essa conta vai chegar. Vai chegar a conta. Daqui a pouco o pastor já começou a falar aqui, já começou a botar no boletim, já está falando aí que vai começar aí umas duas aí, vai começar a chegar um projeto, um pedido, uma oferta especial, a conta vai chegar. Mas nós temos que aprender que nós temos que pagar um preço para mudar uma realidade. Vou dar um exemplo aqui. Parábola do filho pródigo. Houve um preço a ser pago. Uma herança foi perdida, jogada fora. Mas o pai amoroso estava disposto a fazer o quê? A pagar o preço. Ele deu, mesmo sendo um pedido ilegal. Porque o que aquele moço merecia era 40 cipuadas. Era isso que ele merecia, quando chegou para o pai dizendo, pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. O pai ia dizer, fica aqui que eu vou pegar o que te cabe. Essa era o que tinha que ter feito dentro da cultura do tempo presente, onde Cristo estava compartilhando essa ilustração, essa história. Mas ele deu. O irmão pagou um preço. O mais velho chegou. E aí depois, quando ele vê que o pai recebe, com festa, e ainda ele repete, vendo esse teu filho, que dissipou todos os bens teus, tu recebe com alegria, o pai paga mais uma vez o preço. O pai ouve tudo isso e diz, meu filho, tudo que é meu, é teu. Outro exemplo, o bom samaritano. Caído lá, passa o sacerdote, viu e passou de largo. Passa os levitas, viram e passaram de largo. Mas um samaritano, passando no seu caminho, viu e teve o quê? Compadeceu-se dele. Ele pagou um preço para mudar uma realidade. Ele parou o que estava fazendo, ele socorreu, ele limpou, ele colocou sobre o seu próprio animal, ele levou a um lugar, ele garantiu e se responsabilizou para mudar a realidade de um homem ferido. Então, nós temos que entender claramente que nós temos e entendemos que Deus usa pessoas que estão dispostas a pagar um preço para mudar uma realidade. Vamos ler aqui, Neemias 2,17. Vamos ler a parte da conclusão para o texto. Vamos lá? Toda visão de Deus está conectada com o quê? Com uma realidade. Ele apontou, ele mandou Jonas para onde? Para Nínive. Qual o projeto? Mudar a realidade de Nínive. Mas o profeta, que era profeta, era o trabalho dele. Ele recebe a ordem, mas quando chega, ele entra lá e começa a navegar as notícias de Nínive. Ele navega. Não dá não, esse povo aqui é bárbaro, é violento. Se eu for pregar esse sermão aqui, estou morto. Isso aqui não vou, ele foi fazendo. Mas eu vou pregar em outro lugar. Pegou a passagem e foi para outro lugar. Todo mundo pagou o preço, involuntariamente, pelo erro dele. Porque ele fugiu de quê? De um propósito de que Deus tinha de mudar uma realidade. E aí, quando acontece tudo, que ele é vomitado na praia de Nínive, e ele prega como o Senhor mandou pregar, como diz o pastor Arival, que nunca viu tanta conversão com um sermão tão ruim. Pense no sermão ruim. Mas foi o que Deus mandou ele pregar. E houve uma mudança na realidade daquele lugar. De rico a pobre, de palácios, o povo se arrependia, o povo
Porque um grande avivamento espiritual mudou uma cidade conhecida pelos seus comportamentos bárbaros. Porque Deus usa pessoas que estão dispostas para entender. Vai mudar a realidade, sim. Vai mudar a realidade, mas tem um preço a pagar. Vamos ler o texto? Estais vendo a miséria em que estamos, Jerusalém assolada e as suas portas queimadas? Vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio. Esse é o discurso de Neemias, depois que viu tudo, chamou o povo e disse: vamos reedificar isso aqui. Hoje o pessoal diz: não tem dinheiro. Onde vai pedir empréstimo? Qual é o banco que vai emprestar dinheiro para uma cidade desolada, cheia de monturo, as portas todas queimadas, os muros caídos, uma presa fácil para o inimigo? E as ameaças dos inimigos que, quando souberam da intenção dele, já começaram a zombar para desqualificar aquele trabalho. Você imaginou o cara chegar a dizer: eles vão fazer o quê? Se uma raposa balançar o rabo e bater no muro, vai cair o muro. Ah, que é isso? Isso é um desaforo, isso é um absurdo. Aí não conseguiram. Depois começaram: rapaz, olha, é melhor a gente deixar de ameaçar e dizer para ele que nós queremos coroar ele rei desse povo aí. Vamos marcar para ele sair de lá e encontrar aqui. E quando chegava lá, Neemias dizendo: eu não posso ir aí não, porque eu estou realizando uma obra e a obra não pode. Irmãos, é porque Deus está mudando a realidade. Aí o povo chegou também e disse: como é que nós vamos reconstruir isso? Não tem dinheiro. Ele falou: não tem problema não, você faz o da frente da sua casa. Só Deus, mano. Eu ponho no coração, Deus dá o recurso. Faça a frente da sua casa, pronto, deixe de reclamar. Então você que está reclamando muito, comece na frente da sua casa. Comece a missionar na sua casa, do lado da sua casa, no seio da sua família. Porque o trabalho é grande, a obra é grande. E nós temos que deixar de ser opróbrio, irmãos. Nós temos que entender que nós somos chamados para a ação. A igreja está ficando com medo do mundo. Ô irmão, ô criatura de Jesus, é o mundo que tem medo da igreja. Nós servimos e adoramos o único e verdadeiro Deus. E isso precisa ser anunciado em todos os lugares da terra. Em todos os lugares. Isso é uma igreja missionária. Deus usa pessoas que não temem o quê? Oposição. Tem que saber que o inimigo nos odeia, que o inimigo quer a nossa derrota mesmo. Quer acabar com a nossa família, quer acabar com a nossa pedagogia, quer acabar com a nossa união. É isso que ele faz mesmo. Mas Jesus já disse aos discípulos: no mundo tereis aflição, oposição. Eles perseguiram os profetas. Me perseguiram, vão perseguir vocês também. Não sei onde é que tem na Bíblia a igreja da sombra e água fresca. Eu não sei não. É exército, soldado, a igreja é militante. Você quer ir para a igreja triunfante, meu irmão? Então morra. Ora para Jesus: me leva, Senhor, me leva. Levanta muito alta a mão, não. Vai que ele puxa. Porque muitas vezes nós esquecemos que nós estamos numa batalha aqui. Forças espirituais. Nós estamos marchando, irmão. Por isso que nós devemos orar e vigiar. Foi o que Neemias fez. Quando veio a primeira ameaça, ele diz: olha, com uma mão você trabalha e com a outra você segura a arma aqui. Está entendendo? Não dá, vamos dar brecha, não. Mas parece que a gente quer viver num tempo ideal para a igreja. Um tempo ideal para a igreja. Agora quem está no governo é de esquerda. O que será da igreja?
o que será da igreja? E quando era também uma extrema-direita, que qualquer bem que a igreja fazia também era perseguida. Irmãos, independente do sistema, o nosso sistema é Jesus. Você está entendendo? Nosso sistema é Ele. Ele é a videira. E nós o quê? Os ramos. Ele está conosco e nós com Ele. Com um propósito. Qual é o propósito? Dar frutos. Esse é o propósito. Então, oposição vai ter. A obra de Deus é feita em face à oposição e sob ataque do mal, direto. Quando Neemias veio para edificar o muro e transformar a vida dos judeus, a oposição se levantou de imediato. Vamos ler aí o texto de Neemias 2:10, juntos? Disto ficaram sabendo Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo amonita. E muitos desagradou que alguém viesse procurar o bem dos filhos de Israel. Eles ficaram indignados de que saísse alguém que viesse para tentar melhorar a vida da cidade, transformar a situação daquilo. Mas é isso que os nossos inimigos não querem. Irmão, quando o evangelho chega numa casa derrotada, ele transforma aquelas vidas. Eu não sei se você já teve na sua família um parente abusivo, alcoólatra, violento, infiel. E quando o evangelho entrou naquele lar, que transformou aquela situação, meu querido, é a promessa de Abraão. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Só sabe quem passou pela experiência, irmão. Agora a gente tem um grupo aí de crente Nutella que fala assim, eu nasci na igreja. Tu nasceu na maternidade, na igreja ninguém nasce. Foi de parteira, foi de qualquer coisa. Eu nasci na igreja. Irmãos, que privilégio você tem. Mas olha no texto bíblico quantas vidas foram totalmente transformadas. Deus usa pessoas para transformar outras pessoas. Para o povo não desanimar, você vê lá em Hebreus, quando fala na nuvem de testemunhas. Coisa maravilhosa aquela carta, que vai fazendo um acróstico e vai montando, dizendo que eles tiveram a luta, mas pela fé. Irmãos, essa é a luta da igreja. Quando a gente desanimar, o pecado vai tenazmente tentando impedir a gente de andar, olha para a nuvem de testemunhas, aqueles que obteram a vitória, aqueles que tiveram uma bela carreira, como o próprio apóstolo Paulo fez, e diz que ele combateu o bom combate, que ele encerrou a caminhada dele, mas ele guardou a fé. Eu nunca vi a expressão bom combate. O que é um bom combate? Porque só é bom para quem ganha. Mas ele diz que valeu a pena cada embate que ele teve, porque ele cumpriu a carreira. É isso que nós temos uma carreira. A obra de Deus é feita em face à oposição. Creia nisso, que vai ter oposição. Mas Jesus está com você. A oposição é contra a igreja, mas é contra o Senhor da igreja. Então, por isso, quando alguém bota a cara feia para mim, eu digo, ó meu pai, ó meu pai. Você está mexendo com ele. Eu só sou empregado, eu só sou filho. Não mexe, não. Entendeu? Vai arrumar uma encrenca grande. Vamos ver a conclusão, irmãos, tendo essa vista aqui, que Deus usa pessoas, coisa maravilhosa. Vamos ver juntos? Certamente a única coisa que Deus requer de nós é a fidelidade. Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer dos despenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. A fidelidade a Deus é a nossa primeira obrigação em tudo que somos chamados a fazer, a serviço do Evangelho. É a chave para a fidelidade, é o temor a Deus.
Você não tem que ter medo de ninguém, você tem que ter temor a Deus. Nós somos recursos para fazer a missão. Se você queremos ser uma igreja missionária, todos nós precisamos entender que somos missionários, no seu próprio campo de atividade. O pastor não vai lá conseguir entrar no teu trabalho, na sala, na conversa entre você e o seu chefe ou o seu subordinado. Mas Jesus está lá com você. E você precisa aprender a compartilhar o Evangelho. É isso que a gente precisa fazer, irmãos. Nós não podemos terceirizar a tarefa, não. É nossa. A tua rua é responsabilidade sua. A tua família, em primeiro lugar, é responsabilidade sua. Então, como ser uma igreja missionária? Então, é aquilo que eu digo para você, uma igreja missionária missiona. Ela dissemina. Ela não pode passar despercebida. Certo? Ela é chamada à luz. Não se pode esconder o luzeiro debaixo da cama. Não, para que ele possa iluminar toda a casa. Não podemos ter medo de nos identificar como cristãos, irmãos. Essa é a nossa missão. Tá certo? Se não aguenta, pede para sair. Toca o sino. Está entendendo, meu irmão? Aqui o negócio pega, né, pastor? Tem que orar para firmar, para crer. Você que tem que gritar lá, viu, paizão, maridão, em casa, dizer aqui, essa casa aqui é do Senhor. Essa casa aqui, está ruim? Acorda mais cedo de madrugada e vai orar. Vai lá no quarto do filho e ora. Aqui não, aqui não. Mãe orando pelos filhos. Direto. Pelo marido. Em vez de reclamar para a sogra, reclama para Deus do marido. Não ajuda em nada a reclamar para a sogra. Só aumenta o problema. Está com problema? Vai logo para Deus. Esse cabeça dura que o Senhor me deu, esse homem está me deixando. Fala para Deus. Muda. E o caba também não vai falar para a mãe. Também não. A mulher está dando problema. Bota logo para Deus. Senhor, eu casei, agora tem que assumir, tem que viver aqui. O Senhor me ajuda, Senhor. O Senhor me deu esse menino. Tem hora que eu penso que esse menino vai me deixar louco, mas Deus deu esse menino para você. Então vai, ora, acredita, pede. Pede por missões, pede pelo vizinho do lado, pede para melhorar a sua cidade, creia, mas missione. Missione. E você vai fazer parte da história de muita gente. Nós estamos aqui hoje, sabe por quê? Porque missionários do outro lado do Atlântico ouviram o chamado de Deus e veio para o nosso país trazer o Evangelho. Veja que Deus continua usando pessoas. E eu quero orar por todos os missionários aqui. Então, quem se sentir missionário, fique em pé que eu vou orar. Só que